tudo bem com você? Neste vídeo eu vou fazer uma introdução do assunto inferência estatística. Na verdade, este vídeo é o primeiro de muitos que vem por aí, mas é o mais importante porque vai te ensinar algumas terminologias básicas para que você possa entender de uma vez por todas inferência estatística. Vamos aqui para a nossa telinha? Se você gostar deste vídeo, se você aprender, deixe o seu like e, para me ajudar, se inscreva aqui no meu canal. Assim eu vou continuar produzindo conteúdos para você. É rapidinho, você não vai demorar nem 10 segundos para fazer isso. Se inscreva aqui no meu canal, é só dar um clique. Obrigada e agora vamos para a nossa telinha. Então, damos início à introdução à inferência estatística, o primeiro de muitos vídeos que vem por aí sobre este assunto, e é um assunto muito importante. Bom, primeiramente, para você entender o que é inferência estatística, eu preciso conceituar população e amostra. Quando fazemos uma pesquisa por população, é quando estamos fazendo uma pesquisa com o conjunto todo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o grau de satisfação dos habitantes de uma determinada cidade. Se eu fizer uma pesquisa com todos os habitantes dessa determinada cidade, eu estou fazendo uma pesquisa por população. Se eu fizer uma pesquisa com apenas alguns habitantes desta determinada cidade, eu estou fazendo uma pesquisa por amostra. Então, população é sempre o conjunto dos elementos que formam o meu universo de estudo. Já a amostra é um subconjunto da população. Sempre, nós temos que fixar a população, na verdade, nós temos que ter uma referência como população para termos a nossa amostra. Então, por exemplo, se eu pesquisar o grau de satisfação de todos os alunos de uma universidade, se todos os alunos da universidade constituem o meu conjunto de elementos que formam o meu universo todo, todos os alunos da universidade é a minha população. Se eu pesquisar alguns alunos que estudam nessa determinada universidade sobre o grau de satisfação, eu estou pesquisando uma amostra, que é um subconjunto da população pesquisada, ok? Então, para a gente entender inferência estatística, a gente precisa primeiro entender o que é população e o que é amostra, tá? Por quê? Porque na inferência estatística, nós estudamos uma amostra tentando inferir a população, porque nem sempre nós conseguimos pesquisar uma população. Então, nós temos que pesquisar uma amostra e, a partir desta amostra, a gente obter dados que seriam da população. Então, quando é que fazemos uma inferência de estatística? Quando queremos inferir as características de uma população analisando uma amostra, porque pesquisar uma população, fazer o censo, é muito caro, é muito demorado, demanda dinheiro, demanda gente, Por isso que o censo no Brasil, por exemplo, é feito de 10 em 10 anos, porque o censo é uma pesquisa por população. Então, a inferência estatística, ela facilita um pouco a nossa vida, porque a gente quer saber as características de uma população, mas não pesquisa, não faz uma pesquisa por população, faz uma pesquisa por amostra. E através da amostra nós conseguimos saber quais são as características daquela população. Bom, existem técnicas adequadas para escolher uma amostra, para garantir que ela represente a população com sucesso. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo de um outro vídeo que eu falo só das técnicas de amostragem. Mas só para resumir e para posicionar, existem dois tipos de técnicas de amostragem. As probabilísticas, que é quando todos os elementos da população têm as mesmas chances de participarem da pesquisa, e as não probabilísticas, que
é escolhida, que os elementos, né, da amostra é escolhido por um processo que não dá a todos os elementos as mesmas chances de participarem da pesquisa. As técnicas de amostragem probabilísticas são 4: aleatória simples, sistemática, estratificado uniforme proporcional e por conglomerados. E as não probabilísticas é por conveniência, intencional e voluntária. Pause o vídeo, dá uma olhadinha nesse outro vídeo que eu falo só dessas técnicas de amostragem e depois você volte aqui para continuar, ou na hora que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá e assista o vídeo sobre técnicas de amostragem. Essas terminologias que eu vou falar agora são terminologias que eu quero que vocês aprendam, porque na verdade é a estrutura principal para os demais vídeos que vêm por aí sobre inferência estatística, né? Quando falamos em inferência, nós temos duas palavras básicas, que é estatística amostral e parâmetro populacional. Mas o que é a estatística? A estatística amostral, ela estima um parâmetro populacional. Então, por exemplo, em vez de eu calcular a média de um conjunto todo, eu vou calcular a média de uma amostra. Só que essa média da amostra representa a média da população. São valores bem próximos. Então, a estatística amostral nada mais é que estimar um parâmetro da população. E toda vez que a gente usa, né, uma estatística amostral, ela tem um erro, tá? Um erro que a gente tem que colocar, né, porque não é 100% confiável quando você faz uma pesquisa por amostra. E olha, veja esse quadrinho aqui, ó. Quando se trata de uma média proveniente de um conjunto de dados de uma população, usamos a letra grega mi. Quando fazemos uma média de um conjunto proveniente de um conjunto de dados proveniente de uma amostra, usamos esse X com esse tracinho em cima. Tem um tracinho aqui, ó. O desvio padrão. Usamos essa simbologia que é o sigma da letra grega. Quando encontramos o desvio padrão a partir de um conjunto de dados proveniente de uma população, e o S, que é uma letra do latim, quando encontramos o desvio padrão a partir de um conjunto de dados proveniente de uma amostra. A variância é o sigma ao quadrado no parâmetro e o S ao quadrado no estimador. E a proporção, que é a porcentagem, né? O ρ, quando procuramos uma porcentagem por meio de um conjunto de dados proveniente de uma população, e o P com tracinho em cima é quando encontramos uma porcentagem proveniente de um conjunto de dados de uma amostra. Então, essas letras são importantes, porque quando você vê lá mi igual a 10, então eu sei que a média é igual a 10, só que é uma média proveniente da população. Então, aqui é uma média que foi calculada de um conjunto de dados proveniente de uma população. E quando eu vejo um X com tracinho em cima igual a 10, eu sei que aquela média foi calculada a partir de um conjunto de dados de uma amostra. E assim por diante. Então, quando se trata de média, desvio padrão, variância, proporção, de um parâmetro, né, que significa que é proveniente de um conjunto de dados da população, são letras gregas que usamos, né? O mi, o sigma e o rho. E quando se trata de uma estatística amostral, que é quando os cálculos são feitos a partir de uma amostra, as letras vêm do latim, tá bom? Então, se você vê isso, você já sabe diferenciar. Aqueles números são provenientes de uma amostra ou de uma população. E isto é muito importante na inferência estatística, ok? Bom,
Então, qual que é a conclusão para a gente encerrar esse vídeo e dar continuidade no próximo? O estimador, que é a estatística, é calculado dos dados da amostra. Já o parâmetro é da população, ou seja, é calculado a partir dos dados de uma população. Eu gosto bastante desse esquema porque ele diz o seguinte: quando queremos obter características de uma população e não conseguimos pesquisar uma população, então nós selecionamos uma amostra através das técnicas de amostragem e fazemos a estatística desta amostra. O que é a estatística? A estatística são os cálculos provenientes de uma amostra. E essa estatística infere o parâmetro populacional. Ou seja, eu consigo obter dados da população através de uma amostra, fazendo cálculos através da estatística amostral para eu poder saber, né? Ou seja, inferir sobre o parâmetro populacional. Legal esse esquema, né? Bom, se você aprendeu, se você gostou, deixe o seu like aqui, se inscreve no meu canal, deixe também seus comentários e não perca os próximos vídeos sobre inferência estatística. Até mais!